Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Um menino sem teto salva um milionário e sua vida muda para sempre. Nas ruas frias e cinzentas de Nova York, no coração de um inverno rigoroso, onde o vento soprava por todos os becos, vivia um menino chamado Ethan Johnson com apenas 10 anos de idade. Ele carregava nos ombros o peso de uma vida que poucas crianças poderiam imaginar. Nunca conhecera o aconchego de um lar estável, nem o doce conforto de uma cama confortável. Sua casa era uma velha caixa de papelão rasgada, escondida sob uma varanda, entre duas paredes rachadas. À noite, ele tremia de frio, agarrado ao irmãozinho, cuja respiração frágil denunciava sua saúde debilitada. A cidade, vasta e indiferente, muitas vezes parecia engolir os fracos sem olhar. As calçadas congeladas eram seu único chão firme, e os transeuntes apressados às vezes a olhavam com crueldade, carregados de julgamento ou ignorância. No entanto, por trás de seus olhos cansados escondia-se uma chama, um vislumbre de esperança e uma rara bondade. Ethan aprenderá desde cedo a sobreviver sozinho, a se contentar com o que a vida lhe oferecia ou melhor, com o que ela lhe negava. Todas as manhãs, antes do sol nascer em Manhattan, ele vasculhava latas de lixo, recolhendo sobras de restaurantes ou desenterrando um pão velho de uma lixeira esquecida. O que encontrava, sempre compartilhava com seu irmãozinho Jacob, cuja saúde frágil exigia atenção constante. Apesar da fome e do frio, apesar do medo constante de ser caçado ou capturado, Ethan manteve um coração enorme. Ele não era apenas um sobrevivente, era uma fonte de apoio para aqueles ainda mais desamparados. Ele compartilhava seus escassos recursos, um sorriso, uma palavra gentil, mesmo nos piores momentos. Em um banco de parque ele confortava uma idosa solitária. Em uma abertura de ventilação, ele abrigava um gatinho abandonado. Suas mãos sujas acariciavam delicadamente o que ele conseguia salvar ao seu redor. Sua gentileza não era um sinal de fraqueza, mas a mais pura força que ele possuía. Numa tarde de terça-feira, enquanto a cidade fervilhava de vida, o incessante buzinar, as vozes dos transeuntes se misturavam. O ritmo frenético dos passos apressados nas calçadas, um acontecimento mudaria para sempre o destino de Ethan Johnson e de um homem poderoso. Alexandre Whitman, aos 52 anos, foi uma das figuras mais icônicas de Nova York. Empresário temido, filantropo renomado e proprietário de uma prestigiosa rede de hotéis de luxo que abrangia toda a costa leste dos Estados Unidos. Ele personificava o sucesso em sua forma mais pura. Cada decisão que tomava repercutia nas esferas de poder, e seus negócios prosperavam graças a uma sutil combinação de estratégia implacável e carisma calculado. Mas por trás do terno de corte impecável, da gravata cuidadosamente amarrada e do sorriso contido, escondia-se um homem moldado por uma infância marcada pela solidão e pelo rigor. Filho único de um pai ausente, ele próprio um magnata dos negócios obcecado pelo lucro, Alexander crescerá em um mundo onde o afeto era raro, quase inexistente. A vulnerabilidade, aquele estado de espírito frequentemente celebrado em outras vidas, sempre parecerá um luxo ao qual ele não podia se dar. Salas de reunião substituíram os momentos privados. Contratos, negociações, alianças comerciais, tudo isso representava a família. Ele conhecia a frieza do poder e o peso do silêncio. Naquela terça-feira, o céu estava coberto por nuvens baixas e pesadas, anunciando uma nevasca iminente. A luz pálida mal penetrava pelas imensas janelas do 23º andar do arranha-céu de vidro onde Alexander tinha seu escritório. Empoleirado acima da cidade, ele parecia quase alheio ao tumulto, mas sua mente permanecia acorrentada às responsabilidades. Ele saiu apressado do escritório, com os olhos grudados no celular, onde números, prazos e mensagens urgentes rolavam. Uma reunião crucial o aguardava naquele dia, um negócio que prometia selar o futuro de seu império hoteleiro pelas próximas décadas. Ele desceu rapidamente a escada rolante do saguão e atravessou a rua, com a mente imersa em estratégias e cálculos. Seu casaco escuro balançava no ritmo de seus passos, enquanto a cidade inteira parecia correr ao seu redor. De repente, virando a esquina, um táxi amarelo surgiu com um guincho de pneus, deslizando perigosamente sobre um pedaço invisível de gelo, escondido sob uma fina camada de neve derretida. O corpo derrapou incontrolavelmente como um animal selvagem ferido a toda velocidade. O tempo pareceu parar, cada segundo se estendendo insuportavelmente devagar. Alexandre, absorto em seus pensamentos e no tumulto da cidade, levantou a cabeça de repente. Percebeu o perigo tarde demais.
Seu olhar encontrou o do taxista, seus olhos se arregalando de surpresa e medo. Paralisado, incapaz de se mover, sentiu o pânico invadi-lo, gélido e paralisante. Ao mesmo tempo, não muito longe, Ethan Johnson caminhava rapidamente, com os olhos aguçados e alertas. Com os sentidos aguçados por anos examinando cada detalhe da rua, ele viu a cena se desenrolar diante dele. Seu coração saltou no peito, uma mistura de medo e determinação o dominando. Sem pensar, como se movido pelo instinto, Ethan saltou para a frente. Suas pernas, ágeis e rápidas apesar do cansaço, o impulsionaram em direção a Alexander. Com uma mão firme porém ágil, ele agarrou o braço do empresário e o puxou de volta. O táxi passou a poucos centímetros de distância, com o para-choque raspando o ar onde Alexander estivera um momento antes. Um suspiro, um tremor, percorreu a multidão que havia parado boquiaberta. O ruído abafado dos pneus no gelo desapareceu lentamente, dando lugar a um silêncio emocionado. O perigo havia sido evitado por pouco. Ao redor deles, a multidão congelou, paralisada pela cena extraordinária que acabará de se desenrolar diante de seus olhos. Os murmúrios se ergueram, se repetiram, como um sopro circulando em um silêncio respeitoso. Uma criança de rua acabará de salvar a vida de um empresário milionário. Alguns já estavam pegando seus celulares, capturando o momento, registrando este momento único em que dois mundos colidiram. O burburinho habitual da cidade cessara, substituído por uma tensão palpável. Todos os olhares se voltaram para o pequeno e frágil menino, cuja mão ainda segurava firmemente o braço de Alexandre. Seus olhos, apesar do cansaço, brilhavam com uma sabedoria rara, forjada pelas provações da vida e pela solidão das noites frias. Alexandre, sem fôlego, tentou fixar aquele olhar estranho, compreender aquela força vinda do nada. Sua voz, normalmente segura, transformou-se num sussurro sincero. Você acabou de salvar minha vida, meu rapaz. Ethan ficou em silêncio por um momento, com os olhos cheios de profunda preocupação, quase surpreso com a atenção repentina que estava recebendo. Então, com uma voz suave, mas com uma gravidade que ia além da sua idade, perguntou: "E por que você estava lá?" Essa questão, aparentemente simples, carregava consigo o peso de um questionamento mais amplo sobre significado, acaso e destino. Alexandre deu um sorriso fraco, ainda abalado pela adrenalina e pela emoção. Sua garganta se apertou e ele respondeu com a voz trêmula: "Não sei. Acho que era o seu destino." Por alguns segundos, o tumulto da cidade pareceu recuar, como se estivesse suspenso no tempo. Naquele olhar trocado, dois mundos muito diferentes se cruzaram, misturando fragilidade com poder, pobreza com riqueza, solidão com influência. Esse momento único no coração do caos urbano foi o ponto de partida de uma história que viraria a vida de ambos de cabeça para baixo. Este encontro improvável foi mais do que um momento de acaso, marcou o início de uma transformação profunda, tanto para Alexandre vítima nisso para Ethan Johnson. Comovido com a vulnerabilidade e a força interior do menino, Alexander rapidamente percebeu que um simples obrigado não seria suficiente. Em seus olhos ele leu uma história de sofrimento, mas também de incrível resiliência. Decidiu então não deixar que aquele momento desaparecesse como tantos outros encontros fugazes em sua vida de empresário. Ele convidou Ethan para acompanhá-lo até sua luxuosa cobertura, aninhada no topo de uma torre com vista panorâmica do Central Park e das luzes da cidade. Para Ethan, que só conhecia ruas frias e cinzentas, aquele lugar era outro mundo, quente, iluminado, silencioso. Quase surreal. Alexander lhe ofereceu uma refeição quente, um prato repleto de pratos simples, mas deliciosos, que Ethan devorou com visível gratidão e emoção. Depois vieram as roupas novas, suéteres de lã, calças confortáveis, sapatos resistentes, que substituíram os trapos sujos e gastos. Alexandre percebeu no sorriso tímido do menino que aquela ajuda era muito mais do que uma necessidade material, era um primeiro passo em direção à dignidade. Mas as ações de Alexander não pararam por aí. Usando toda a sua influência, ele iniciou uma investigação discreta para encontrar a família de Ethan. Após vários dias de busca, descobriu que o menino tinha um irmão mais novo, Jacob, vivendo em condições ainda mais precárias em um lar adotivo. Alexander tomou as medidas necessárias para reunir os dois irmãos e proporcionar-lhes um lar seguro e estável, onde pudessem finalmente crescer em segurança. Para Alexander foi um ponto de virada. Esse garoto despertou nele um desejo de compromisso mais profundo. Ele então fundou a Fundação Whitman, uma organização dedicada a ajudar crianças em situação de rua, abandonadas ou desfavorecidas. Essa fundação não se limitou a distribuir auxílios pontuais, investiu em programas educacionais, apoio psicológico e, acima de tudo,
na construção de relacionamentos duradouros. Alexander contratou educadores, psicólogos e mentores apaixonados, adultos que, como ele, acreditavam no poder das segundas chances. E, acima de tudo, ele próprio se envolveu. Nunca mais se contentou em simplesmente observar o sofrimento do mundo de longe. Participou de reuniões, ouviu histórias infantis e dedicou tempo para compreender as realidades que há muito ignorava. Por sua vez, Ethan recuperou lentamente a confiança na vida. Graças ao apoio da fundação e à paciência de seus tutores, ele retornou à escola, um lugar novo, estranho, mas promissor. As letras, os números e os livros gradualmente se tornaram chaves que abriram a porta para um futuro que ele nem ousava imaginar. Aprendeu a ler e a escrever, mas também a sonhar além das ruas frias e do barulho incessante de Manhattan. Envolveu-se em atividades comunitárias, compartilhando sua experiência, coragem e determinação com outras crianças. Ethan se tornou um modelo, uma voz de esperança para aqueles que passaram pelo que ele passou. Sua jornada mudou a forma como muitos a viam. O menino de rua não só conseguiu sobreviver, mas também se reerguer, inspirar e mudar o mundo ao seu redor. Os anos passaram, levando consigo as dolorosas lembranças das ruas geladas, mas deixando intactas Ethan Johnson numa força interior indomável. Ele cresceu, seu olhar tornou-se mais seguro, marcado por uma maturidade forjada pelas provações, e seu sorriso, antes tímido e raro, floresceu numa expressão sincera e esperançosa. Todos os dias, Ethan se lembrava do que havia vivenciado, mas também do que a vida mais lhe dera, uma segunda chance. Em vez de se afundar na raiva ou no ressentimento, decidiu fazer da vida uma missão, uma luta por aqueles que, como ele, não tinham voz nem futuro. Aos 25 anos, após anos de trabalho árduo e sacrifício, Ethan foi admitido na prestigiosa Faculdade de Direito de Colômbia. Seu objetivo era claro: tornar-se advogado especializado nos direitos de crianças e moradores de rua, defender causas esquecidas e levar as vozes dos mais vulneráveis aos tribunais. Os seus estudos eram exigentes, mas ele dedicou-se a eles com uma determinação inabalável, apoiado pela fundação que o viu crescer e pela Alexandre Whitman, que se tornou um mentor e figura paterna. Suas experiências pessoais lhe deram uma força única durante debates, estágios e pleitos. Numa noite de inverno, durante uma gala de caridade organizada pela Fundação Whitman, o salão brilhava sob os majestosos lustres de um hotel de prestígio. Convidados do mundo inteiro se reuniram para apoiar a causa, incluindo filantropos, celebridades e figuras influentes. Ethan subiu ao palco, trajando um terno elegante, porém simples, longe da extravagância habitual. Respirou fundo, observando a multidão reunida, seus rostos atentos iluminados pela luz suave. "Eu não sou um herói", disse ele suavemente, com a voz ressoando de emoção. "Eu era um garoto perdido nas ruas, sem esperança, sem família, sem futuro. Mas um homem acreditou em mim. E essa crença, esse ato de confiança mudou minha vida." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras viajarem pela sala, capturando a atenção de todos. Se uma menina ou um menino nas ruas pode mudar o curso de uma vida, imagine o que podemos realizar juntos. Um silêncio vibrante precedeu uma ovação comovente, com os aplausos irrompendo com força e calor. Entre a multidão, Alexandre Whitman, sentado na primeira fila, sorriu orgulhosamente, seus olhos brilhando de emoção. Para ele, esse momento simbolizou muito mais do que um sucesso individual. Foi a prova viva de que a esperança, a solidariedade e a fé no outro podem mudar o mundo. Esta história, a de Ethan Johnson e de Alexandre Whitman, é muito mais do que uma simples história de acaso ou destino. É um testemunho poderoso da própria vida, lembrando-nos de que às vezes, nos lugares mais inesperados, uma rua congelada, um canto esquecido da calçada, laços mais fortes que o ouro, mais sólidos que o poder, podem nascer. Um garotinho sem teto, com suas mãos calejadas e um coração imenso, salvou um milionário da multidão indiferente de uma cidade grande. Mas foram os dois que foram salvos. Pois por trás desse ato de bravura havia uma verdade profunda: a verdadeira riqueza não se mede em contas bancárias, propriedades ou títulos. A verdadeira riqueza é a solidariedade que une os seres para além das diferenças, é a confiar que concedemos aos outros, mesmo na adversidade, e é acima de tudo ter esperança. Esse frágil e luminoso fio invisível que guia os passos daqueles que nada têm, rumo a um futuro melhor. A jornada de Ethan, de criança de rua a defensor dos que não têm voz, é a prova de que toda vida tem um potencial infinito. A jornada de Alexander, desde ouvir, compreender e agir, demonstra que o poder, quando usado para servir aos outros, pode ser uma força transformadora. Juntos, eles criaram mais do que uma amizade. Eles construíram uma ponte entre dois mundos,
uma ponte onde a dignidade humana se torna a única moeda. E esta história, em toda a sua simplicidade e grandeza, continua a ressoar como um chamado para acreditar na beleza dos encontros improváveis, confiar na bondade humana e nunca subestimar o poder de um pequeno gesto. Porque às vezes é nas mãos de uma criança que o mundo encontra sua luz mais brilhante.